Qual é a história mais bem amarradinha de Gênesis? Criação, dilúvio, Jacó, José. Bem-vindo ao Bizarrices da Bíblia, o canal que abre a Escritura Sagrada com o bisturi da razão e mostra o que sai de lá: mitos, manipulações, plágios e umas boas doses de vergonha alheia religiosa. No episódio de hoje, vamos dissecar uma pergunta que parece inocente, mas é uma bomba teológica. Qual é a história mais bem amarradinha de Gênesis? A criação, o dilúvio, Abraão, Jacó, José? Spoiler: nenhuma delas escapa viva dessa autópsia bíblica. Bloco 1. Quando criação não é o que parece. Antes de começar, uma curiosidade. Quem fez a pergunta foi uma seguidora chamada Elisângela. Ela queria saber qual das narrativas de Gênesis é a mais coerente. E Oswaldo Luiz Ribeiro, com sua clássica ironia acadêmica, respondeu: depende. Se for para falar de fantasia, todas são um caos. Mas se for para falar de algo real, só Gênesis 1 se salva. Mas calma. Criação do mundo não tem nada a ver com planeta Terra, universo ou galáxias. Na verdade, Gênesis 1 é uma metáfora política. Quando o texto foi escrito, Jerusalém estava destruída e os sacerdotes tentavam reconstruir a cidade e o poder da monarquia. O que eles fizeram? Pegaram o vocabulário mitológico da Babilônia e do Egito e transformaram a reconstrução da nação em uma criação do mundo. Ou seja, quando Deus cria o céu e a terra, ele está, na verdade, reconstruindo Jerusalém. O caos primordial é a cidade em ruínas, a luz que se faz, é o retorno do poder de Judá. E quando Deus descansa no sétimo dia, é a monarquia retomando o trono e celebrando sua legitimidade divina. Mas vai explicar isso para o pastor da esquina. Para ele, Deus estava lá com uma lanterna cósmica e um cronômetro de 6 dias, criando o universo inteiro em hebraico clássico. O problema, como diz o professor Oswaldo, é que quem discute criação com religioso é um tolo completo, porque está debatendo ciência com quem lê mito político como se fosse reportagem da NASA. Bloco 2. O dilúvio, o plágio mal feito. Depois da criação, vem Noé e o dilúvio. E segundo Oswaldo, essa história é uma das maiores trapalhadas teológicas já escritas. Para começar, não existe tradição de dilúvio em Canaã ou Judá. Os hebreus aprenderam o mito quando foram levados para a Babilônia. Lá, ouviram as antigas narrativas babilônicas, como a do herói Utnapishtim, e decidiram fazer o seu próprio remake espiritual. Mas o problema é que fizeram mal. Eles pegaram o mito original e transformaram em alegoria política. Noé virou símbolo da elite levada ao exílio, e o povo simples que ficou em Jerusalém virou os pecadores que morreram no dilúvio. Ou seja, uma metáfora elitista. Os dominantes se salvam, e o povo claro é condenado. É o famoso Deus é justo, mas só para os meus. Só que tem um detalhe: ninguém morreu. A população que ficou em Jerusalém continuou viva. O dilúvio é apenas uma história inventada para justificar o poder da classe dominante, como quem diz: Deus destruiu o mundo, mas salvou os nossos. Portanto, somos os escolhidos. Resultado: o dilúvio vira uma metáfora ideológica fajuta, sem pé nem cabeça, e que ainda por cima plagia os babilônicos. E o mais irônico: enquanto a Bíblia condena os ídolos pagãos, ela mesma copia a mitologia deles sem o menor constrangimento. Se fosse hoje, Noé seria processado por violação de direitos autorais e fake news religiosas. Bloco 3. Abraão, Jacó e os outros mitos corporativos. Agora vamos para a parte mais suculenta: as biografias patriarcais. Abraão, Isaque, Jacó, Esaú, Ló, parece uma telenovela bíblica, mas na verdade é um dossiê de manipulação política. Comecemos com Abraão. Oswaldo é direto. A história de Abraão é uma fraude completa.
criada pela elite de Jerusalém, foi usada para legitimar o domínio sobre as terras camponesas. Abraão teria sido um herói popular, um símbolo da classe trabalhadora antiga. Mas os sacerdotes o sequestraram, reescreveram a história e o transformaram em pai da nação, o ancestral sagrado da elite. É como se hoje um político corrupto pegasse a imagem de Chico Mendes e dissesse: esse homem sempre foi nosso aliado. A diferença é que o golpe bíblico deu certo. Isaac, segundo Osvaldo, é só uma cópia mal costurada de Abraão, um personagem duplicado para encher espaço. Jaló é ainda pior, pura ficção, escrita apenas para atacar moabitas e amonitas, povos vizinhos com quem Israel vivia em conflito. Sodoma e Gomorra, mentira inventada para pintar o inimigo como imoral e justificar guerra santa. Quer dizer, o diabo é o pai da mentira, mas quem contou essa foi o próprio povo de Deus. Esaú e Jacó? Mais manipulação. Jacó representa Israel do norte, mas o texto o transforma em símbolo de Judá, o reino do sul. Aquele que escreveu e controlava o texto bíblico. Foi o momento em que Jacó virou Judá, e Israel literalmente foi apagado da história. Bloco 4. José. A tragédia bem escrita, mas furada. Por fim, chegamos à história de José do Egito, o queridinho das novelas gospel. E Osvaldo admite, literariamente, ela é a mais bem construída. Tem começo, meio e fim, drama, emoção e até uma pitada de tragédia grega. Mas tem um pequeno problema. Não faz sentido dentro da Torá. Ela foi escrita como narrativa independente e depois encaixada à força na sequência de Gênesis. E aí começam os furos. Por exemplo, no sonho José vê o sol, a lua e as estrelas se curvando diante dele, mas a mãe dele, Raquel, já estava morta. Ou seja, a lua morta se curvando é um bug narrativo bíblico. Nem Hollywood faria uma incoerência dessas. José, portanto, é uma boa ficção, mas sem valor teológico, sem base histórica e completamente desencaixada do resto. A única narrativa realmente amarrada, diz Osvaldo, é a da criação, porque ali existe uma realidade histórica concreta. Jerusalém sendo reconstruída e o poder da monarquia sendo restaurado. Todas as outras são, nas palavras dele, bexigas ocas de gás. Histórias vazias, infladas por ideologia e fé, mas sem nada por dentro. Enquanto isso, os teólogos continuam a inflar essas bexigas, publicando livros, vendendo milagres e jurando que é tudo verdade. E o povo, coitado, ainda acha que o mundo foi criado em 6 dias e salvo por um barquinho de madeira. A Bíblia continua vendendo suas ficções com selo de revelação divina. Mas Osvaldo lembra, o rei está nu, e cada vez que um teólogo abre a boca, um pentelho real voa direto para a garganta de quem acredita. E aí, o que você achou dessa viagem pelas narrativas de Gênesis? Achava que, no princípio, era o verbo? Pois é, no princípio era a propaganda política. Se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe. Especialmente com aquele amigo que acha que o dilúvio foi um evento climático e que Abraão era um herói histórico. E claro, inscreva-se no canal Bizarrices da Bíblia para continuar vendo a Bíblia como ela realmente é. Um amontoado de mitos, manipulações e boas histórias. Só que vendidas como verdades eternas. Até o próximo episódio. E lembre-se, ler a Bíblia com senso crítico é o verdadeiro ato de fé, fé na inteligência humana.